Bom, gente, vocês lembram que a Leona chamou o Marlon com uma justificativa de que ela tinha visto a Ellen aplicando um golpe e usando Sofia para isso. O Marlon foi lá junto com a Lopes, a sua parceira de trabalho. Chegando lá, não conseguiu encontrar nada porque Ellen foi mais esperta e dispensou o esfragrante. Simulou um vômito, dispensou os flagrantes. Só que haverá outra situação que a Leona verá a mesma situação onde Ellen está aplicando um golpe. E ela vai ligar novamente para Marlon e Marlon vai se deslocar com a Lopes para atender o pedido de Leona. Mais uma vez isso irá acontecer. O que me chama a atenção é que Marlon estava em uma operação muito importante junto com a Lopes, que é a sua superior. E ele abandonou essa operação para ajudar a Léo, pois a Léo estava dizendo que estava acontecendo um golpe e que Sofia estava sendo usada para isso. Então Marlon achou que era muito urgente e foi novamente para ajudar a Léo. Só que quando chega lá, o Marlon mais uma vez não encontra nada. A Ellen consegue se safar, não dá em nada e mais uma vez o Marlon se frustra. E a Lopes, que já tinha avisado ao Marlon que não era para ele ficar ouvindo a namorada e seguindo os delírios dela, porque tinha coisas mais importantes para fazer. Só que dessa vez a Lopes, ela não deixou passar essa situação. Ela levou tudo para o seu superior e vamos dizer que ela dedurou o Marlon por conduta inadequada, pois ele estava meio que protegendo a namorada sem necessidade nenhuma, atrapalhando o seu serviço. Só que por sorte de Marlon, porque eu digo sorte porque Marlon vai se apaixonar por Lopes após Leona dar um pé na bunda dele para ficar com Samuel. Então meio que é uma sorte. O Marlon ainda está trabalhando com a Lopes porque ele vai se apaixonar por ela. Então nesse contexto é uma sorte muito grande. Por sorte, o superior de Lopes, que é o superior também de Marlon, que é o major que comanda o batalhão, recusa. Diz que a Lopes vai continuar trabalhando com o Marlon e nada vai mudar. Deixa o like, o joinha, um legal, gostei. Não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione a notificação. Assim vocês ficam por dentro de tudo que rola na sua novela favorita. Compartilhe o vídeo ao máximo que vocês conseguirem. Feito isso, vamos continuar a notícia. Só que o Marlon, ele mesmo diante de várias vezes que Leona chama ele e nada acontece, não rola nada, é porque o Marlon confia muito em Leona, né? E se a Leona tá falando que tá acontecendo alguma coisa, pra ele é real. Enfim, mesmo chegando lá, não sendo nada e não tendo nenhum tipo de flagrante, por isso que ele confia muito em Léo. Por isso que ele vai. E ele vai continuar indo. Bom, o ponto que eu quero destacar aqui é algo muito interessante, né? O que aconteceu ontem, né? O Marlon foi falar com a Leona, que ela deu uma fora e que o trabalho dele é muito sério e que ela prejudicou ele no trabalho. E aí ela fala assim: Marlon, você é o meu namorado, se eu não contar com você, eu vou contar com quem? Aí o Marlon fala assim, algo bem parecido a isso que eu vou falar aqui agora: Leona, eu sou o seu namorado. Quando eu tô sem farda, eu sou o seu namorado. Mas quando eu tô fardado, eu sou um policial que tenho que cumprir a lei. E aí a Leona diz: e tem diferença? Isso tem diferença? E aí o Marlon fala assim: tem diferença porque eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso simplesmente abordar um casal que a mulher grávida estava passando mal e não tinha nada. Isso é completamente errado. E aí o Marlon fala assim: você tem que entender que a Ellen é mãe de Sofia. Aí ele ia terminar de falar, a Leona se chateou, ficou chateada com o Marlon. Um negócio muito estranho. Tipo,
ela toda errada, tipo, toda errada, botou Marlon em uma situação onde ele poderia tomar uma suspensão, onde ele poderia ser exonerado, poderia ter problema na corregedoria, poderia se dar mal, e ainda por cima a Leona se faz de vítima e coloca o Marlon como vilão. Tipo, eu achei aquela cena ridícula, tipo, o Marlon pedindo desculpa, desculpa Leona, como se a Leona fosse a mãe de Sofia e a Ellen tivesse pegado a Sofia da mão de Leona. Bom, gente, infelizmente a Ellen não vale nada. E a gente tem que ser obrigado a concordar com esse jeito obsessivo de Leona. Porque a autora obrigou a gente a concordar com essa obsessão de Leona por Sofia, porque é impossível a gente querer que a Sofia fique com a Ellen, já que Ellen não vale nada e não presta e faz uma das piores barbaridades, que é usar a Sofia e o Igor, que são duas crianças, para aplicar golpes. Então é impossível a gente não ficar do lado de Leona. É impossível a gente não acabar concordando com a obsessão de Leona. E isso que irrita mais um público, sabe? Porque a autora tá obrigando a gente a aceitar que é normal uma pessoa ser obcecada da forma que Leona é. Então a gente tem que ser obrigado a concordar com isso, porque infelizmente a Leona tá fazendo algo que ninguém tá fazendo, que é proteger a Sofia de forma obsessiva, obcecada. Tipo, pô, cara, isso, o que mais me irrita é isso. Ela é uma pessoa ruim, eu concordo, não presta, não vale nada. Mas, cara, a gente tem que concordar com a Leona, é o cúmulo, né? É um cúmulo. Bicho, dá muita revolta. Então, a gente não pode nem dizer que Leona tá errada, porque, de certa forma, ela tá querendo proteger a Sofia. E Sofia tá correndo perigo mesmo. Sofia tá correndo perigo, sérios riscos, estando com ela, e a Leona tá certa. Só que o que me incomoda é que a autora tá querendo, goela abaixo, fazer a gente achar o que a Leona tá fazendo é certo. Obcecada por Sofia, essa obsessão por Sofia. Tipo, não tem outra alternativa. A gente não tem outra alternativa a não ser aceitar isso. Porra, Zani, ela poderia dosar um pouco essa obsessão de Leona, que tá muito feio, né? Tá muito feio, mas infelizmente, né, a gente tem que aceitar, porque Ellen realmente é uma pessoa ruim, né? Tchau, tchau.